Todos os meus profissionais aqui, os convidados de hoje, seguem nas redes sociais, todos eles têm muito que contribuir com você. E é isso, esticar. Lembra que outro dia eu falei com vocês aqui no consultório sobre perceber, por exemplo, gatos. Quando eles dormem, ao acordar, o que eles fazem? Esticam. A gente aprende com a natureza, a gente aprende a fazer uso do próprio corpo para beneficiar a este mesmo corpo e com este resultado vivermos melhor. Não adianta a gente ficar só reclamando, não adianta a gente sentar em cima do sofrimento, não adianta a gente só ficar insistindo no problema, eu sou ansioso, tenho depressão, tenho isso, tenho aquilo. A gente precisa buscar ferramentas favoráveis para que nós saiamos de um estado e possamos então seguir para o outro e com certeza, quando a gente investe intencionalmente em si mesmo, a gente chega lá. Tá bom? Agora eu vou trazer aqui um último convidado do programa de hoje. Ele é médico e vai nos trazer aqui alguns aspectos importantes nos quais nós devemos focar para então buscar entendimento e maior qualidade de vida. Quero convidar o Dr. Paulo Melo, ele é médico neurologista, também é psicanalista, tem feito um belo trabalho ajudando muitas pessoas nesse tempo de pandemia, de ansiedade, de depressão, tantas outras enfermidades que tem aí, além da tal do coronavírus, da Covid-19, ainda toda essa pandemia de saúde emocional, de saúde mental. Doutor Paulo, bem-vindo. Quais são alguns dos aspectos que nós podemos citar aqui hoje como instrumentos que o nosso amigo e amiga que nos ouve agora pode pôr em prática e usufruir dos benefícios? Doutor Paulo, ajuda aí. Darlene, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui junto contigo, né? Ouvir todas essas pessoas falando coisas bastante interessantes a respeito ao combate à ansiedade. Lembrando, então, que o objetivo nosso, de todos nós aqui, é de melhorar a sua qualidade de vida. Então, você, telespectador da Darlene, pega um papel, anota as dicas que nós vamos passar. Primeiro, para você entender o que você deve fazer, como deve se comportar, você deve entender um pouquinho mais sobre o que é ansiedade. A Darlene falou, entendimento. Então, nós vamos falar um pouco do aspecto mais reflexivo, dessa capacidade de compreensão, porque quando nós entendemos, nós conseguimos lidar muito melhor com todo tipo de situação. Primeiro, a ansiedade, ela se deve a uma insegurança com relação ao futuro. Então, isso já foi dito aqui, que o pensamento está deslocado no futuro. Esse é o primeiro passo. Ansiedade é diferente de medo. Quando você tem medo de alguma coisa da lei. Você tem medo de barata, você tem medo de lugar fechado. Então, é fácil de você evitar. Ansiedade você não consegue evitar. Por quê? Porque não existe um objeto de projeção. Você não tem medo de alguma coisa. Você não sabe do que você tem medo. Então, isso gera um sofrimento que se manifesta com pensamento acelerado, sintomas físicos, diarreia, náusea, vômito, falta de ar, ok? Foco no futuro, como a gente falou. Então, guarda esses 3 pontos que são pontos importantes. Uma outra coisa, ansiedade é normal. A gente está tratando a ansiedade como um problema patológico, mas não é. Ansiedade vem de anseio, vem de desejo. Então, quando você deseja muito alguma coisa que está lá na frente e fica com foco no teu desejo e tem medo que aquele desejo não se realize, o medo que você tem que aquele desejo se realize gera ansiedade. Ou quando você tem o desejo lá no futuro que alguma coisa não se realize, por exemplo, que você não fique doente e não morra de Covid, que algum parente seu não fique doente e não morra de Covid, mas tem o medo que isso acontece lá no futuro, isso gera sintomas de ansiedade. Então, primeiro, foco no futuro, medo que um desejo se realize e o medo que um desejo não se realize. Existem 3 tipos de ansiedades básicas, olhando do ponto de vista psicanalítico. Existe uma ansiedade de separação defusional, que é aquela que ameaça alguns desejos que temos internamente. 70% da população funciona assim, que é o medo de ser abandonado, o medo de não ser amado e o medo de não ser protegido. E também tem um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade persecutória, que é aquele medo que você tem de sair e ser morto. Por exemplo, no nosso caso da pandemia, é um dos que mais se manifesta, o desejo de sair e ser afetado pelo vírus. E um terceiro
um terceiro tipo de ansiedade, chama de fragmentação do self, é uma ansiedade que aparece quando a gente tem medo de trazer prejuízo à vida de alguém. Aí, se eu contaminar alguém que eu amo e essa pessoa adoecer. Bom, entendendo isso, nós entendemos que a ansiedade, ela aparece sempre que nos vê ameaçada a nossa vida biológica, seja medo de morrer, medo de que alguém que a gente ame morra também, medo que se veja ameaçado, o que a gente chama de ideais de ego, ou seja, que se veja ameaçado o reconhecimento que queremos que as pessoas tenham com relação à minha capacidade, justiça e bondade, ok? Isso tudo se vê ameaçado durante o período de epidemia. Por quê? Porque você está isolado, então você se sente abandonado. Por exemplo, a incidência de suicídio em idosos aumentou bastante, tanto na Europa quanto na América do Norte. E a partir de todos esses reconhecimentos de que a gente tem medo de ser abandonado, que a gente tem medo de não ser amado, que a gente tem medo de não se sentir protegido e de ser morto, é que a ansiedade aparece. E agora eu vou citar 13 itens que eu considero importante para que vocês reflitam. O primeiro, isso vai passar. Nada fica do jeito que está. Nós só estamos passando um período de adversidade. E como todos os outros períodos de adversidade, como foi a Segunda Guerra Mundial, a ansiedade, ela aumenta e muito. Então, você não tem nenhum problema sério que você sofre de ansiedade. A gente tem que separar aquelas pessoas que têm uma pré-morbidade, ou seja, já sofrem de ansiedade, porque tem um transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de estresse pós-traumático, TOC, e assim por diante, de uma pessoa que tem mais recursos emocionais para lidar. Mesmo as pessoas que têm recursos emocionais para lidar com situações adversas também podem sentir ansiedade. Continência. Lembre-se, você não está sozinho. Por mais que você imagine ou pense que está sozinho, você não está sozinho. Não está sozinho por várias razões. Sempre tem alguém pensando em você. Todo mundo vive a mesma situação que você. E tem alguém lá em cima que está junto com você. Então, você não está sozinho. Sentimento de pertencimento. Você faz parte de um grupo. É importante que saiba que faz parte do grupo. Por isso, pessoas que estão ligadas a movimentos religiosos se sentem mais protegidos, porque tem mais resignação e porque entende que existe um propósito em todas as coisas. Então, nessa situação de pandemia, também existe um propósito, mesmo que a gente não entenda qual é o propósito. Disciplina. É importante que você estabeleça em casa uma rotina. Quanto mais ela for parecida com a rotina do teu dia a dia, melhor, ok? Faça a tua rotina mais próxima do que era antes da pandemia. Investimento. Invista em estudos, família, relacionamento, amigos. Se não dá para investir pessoalmente, presencialmente, invista usando a mídia para isso. Exercícios físicos, já falaram, né? Leves a moderados, exercícios específicos, podem combater a tensão. Combate ao tédio, né? Leia bons livros, assista bons filmes, converse com amigos, com parentes, faça atividades em família, como cozinhar. Você nunca cozinhou? Vai junto com a tua esposa, ajuda a cozinhar, bota a mesa, enxuga uma louça, esteja mais presente. Aproveite essa oportunidade que você está tendo agora de ficar em casa para compartilhar mais com seus familiares, ok? E nada de álcool. Fala, Daleide. Não, eu disse perfeito, é isso mesmo. A rotina, ela precisa ser incrementada intencionalmente na busca de usufruir de melhor qualidade de vida. Há muitas pessoas que não se dão conta de que elas mesmas podem ser agentes de mudanças para que elas mesmas venham a desfrutar, a usufruir disso sozinho, em família, incluindo os filhos, incluindo a esposa, o marido. Aí a gente precisa se ajudar. É uma questão de nós, como comunidade em família, cooperarmos uns com os outros também. Doutor, pode continuar? Perfeito. Conhecimento correto das coisas, isso é importante. Existe um trabalho, um artigo, que quando caiu as Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, em 2001, as pessoas que estavam lá em Nova York e viram as duas torres caírem, elas desenvolveram com uma incidência maior do que a população um negócio chamado transtorno de estresse pós-traumático. Bom, a novidade é que pessoas que não estavam lá, que estavam em outros lugares do mundo,
e que também assistiram as torres caírem por 20 minutos, que ficaram na frente da televisão por 20 minutos, tiveram ao mesmo nível de incidência de transtorno e estresse pós-traumático do que aqueles que estavam lá ao vivo. O que eu estou tentando dizer? Nós estamos no meio de uma pandemia, sim, tem que tomar cuidado, não pode negligenciar, usar máscara, tentar fazer esse isolamento social da melhor maneira possível, asepsia, etc. Mas não fique apavorada com as notícias de fake news que tem na mídia, na televisão. Cuidado com as notícias. Vá buscar notícia com os teus médicos, com as pessoas que você confia, dentro do universo científico, porque é um problema de saúde. Então, cuidado com as manipulações políticas, ok? Cuidado com fake news, porque notícias dramatizantes, remédios politizados podem deixar você mais estressado. Então, se afasta disso. Senso de propósito, flexibilidade. Lembrar que talvez haja uma outra forma de resolver o seu problema. Se você tem problemas, você tem uma microempresa, você tem problemas com desemprego, de alguma forma vai aparecer uma solução. Confie, ok? Altruísmo, quando você tira o foco de si mesmo e começa a se ocupar em ajudar aquele que sofre, é incrível como várias patologias de saúde mental, como depressão, pânico, toque e outros grupos de doenças, dos transtornos de ansiedade, como eles reduzem, como melhoram. Então, comece a pensar mais no próximo, que isso vai ajudar bastante. Se aquele teu vizinho que precisa de uma ajuda, um velhinho que precisa que você faça uma compra, dê máscara, por favor. Ou seja, faça, ajude, ok? Doutor Paulo, nosso tempo já está se esgotando. Eu sei que há outros aspectos que a gente precisa considerar, entre eles está a esperança também, né? Está a esperança, inicialmente, uma das suas falas com a gente foi a respeito de termos esperança, de pensarmos que não estamos sozinhos, de que a gente pode fazer diferença. Eu agradeço muito por sua participação, agradeço muito por nos fazer pensar a respeito dessas questões, obviamente que há outras, mas por hoje nós ficamos muito gratos por vir aqui nos ajudar depois de um dia inteiro de trabalho no consultório. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu te agradeço, Daleide. Fica com Deus. Obrigada. Aparece também aí o canal do YouTube do Dr. Paulo, você pode acessar. Ele está à frente de um grupo de comportamento humano, de auxílio ao comportamento humano. Você pode encontrar assim lá no YouTube, tem dicas muito direcionadas a esse tempo tão necessitado. Amados, amadas, deixa eu lembrar uma coisa a você. O Senhor Jesus sabia que nós, como humanos, experimentaríamos as sensações todas que experimentamos, entre elas também esse medo, essa angústia, essas dificuldades todas e a ansiedade. E para nós, Ele disse: não andeis ansiosos, não vos preocupes, eu cuido de você, eu cuido de você, confia em mim. Mas acontece que eu tenho descoberto que parece que nós não conhecemos a Deus. Porque é verdade que nós não conhecemos nos desconhecidos. Melhor, nós não confiamos nos desconhecidos. Nós não confiamos em pessoas estranhas. Daí saber que muitas vezes nós não confiamos em Deus por não conhecê-lo. Conheça melhor a Deus. Saiba melhor quem é Deus. Você vai encontrar um pai amoroso que mesmo em situações de desafios, mesmo em situações dificílimas de serem enfrentadas naturalmente, Ele está conosco. Ele diz: eis que estarei com você todos os dias, até o fim. Confie em Deus. Fique tranquilo em Deus. Ah, Darleide, mas como assim? E os problemas? Confie em Deus. Põe os seus pensamentos em confiar em Deus. Enquanto você respira, respire louvando a Deus. Enquanto você se alonga ou faz qualquer outra coisa na vida, confie em Deus. Que Deus te abençoe, a você, a sua família. Obrigada pela companhia. Nós ficamos por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no consultório.